Quero deixar aqui uma saudação aos irmãos internautas, deixar também o nosso abraço à paz do Senhor Jesus, ao nosso líder, pastor Antônio Batista, e estamos aqui no culto de ensinamento da palavra de Deus. E você que está aí do outro lado, eu gostaria também que você nos ajudasse a compartilhar esse trabalho que é transmitido aqui da Adebras Martinho Prado Caju. Meus irmãos, nós estaremos hoje abordando aqui um tema muito importante para o nosso crescimento espiritual. Eu costumo dizer, torno-me repetitivo, que o aprendizado da palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, ler a palavra de Deus, vai nos trazer um crescimento espiritual. Vai nos trazer um avanço no campo espiritual. Nós, como igreja do Senhor, nós temos que tomar esse cuidado de não apenas ler a Bíblia, não apenas ouvir falar da palavra de Deus, mas também praticar ela. E essa prática, ou praticar a palavra, vai nos levar à vida eterna. Posso ouvir amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, 2 Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler uma palavra em que o apóstolo São Paulo, ele, falando com a igreja de Corinto, tem aqui algumas informações muito importantes para a nossa caminhada cristã. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Repetindo, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Posso ouvir amém, meus irmãos? Diga comigo a palavra triunfar. Não, tem muita gente aqui, está baixo, irmão. Triunfar. Nós vamos falar, meus irmãos, sobre esta palavra triunfar. Molhab, depois compartilha aqui na minha página. Nós vamos hoje, meus irmãos, falar um pouco sobre esse triunfar, não é? Que Paulo, ele fala com os irmãos ali de Corinto, e nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. Os últimos dias da igreja. Estamos vivendo na reta final da igreja. Nós estamos a um passo da terra prometida. Nós estamos vivenciando os últimos minutos da igreja do Senhor na face da terra. Mas a igreja continua triunfando. A igreja continua caminhando. A igreja continua marchando. A igreja continua pelejando por Jesus. Vem geração, vai geração, mas a igreja continua caminhando. A igreja continua rumo ao alvo. Qual é o alvo da igreja? Qual é o propósito da igreja? É entrar pelos portões celestiais.
Eu sempre falo aqui nesse altar, já falei por onde eu passei, que o alvo da igreja é morar no céu. Posso ouvir amém ou não? O alvo da igreja é morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo, ele começa a dizer aos irmãos que graças a Deus que nos faz triunfar. Essa palavra triunfar, o que quer dizer essa palavra triunfar? Triunfar está relacionado à ideia de superar desafios, vencer batalhas espirituais. Não é? A palavra triunfar é experimentar uma plenitude de vida em comunhão com Deus. Triunfar quer dizer você está caminhando, você está guerreando. E a igreja, nessa reta final, ela está triunfando em meio às guerras espirituais. Nós sabemos que o adversário das nossas almas, que é Satanás, ele peleja dia e noite contra a igreja, tentando parar a igreja, tentando frustrar a caminhada da igreja. Só que nessa guerra, nós somos mais do que vencedores. Você pode dizer amém? Então, diante desse cenário que estamos vivendo nessa última hora, e você pergunta, mas pregador, como é que a igreja está triunfando? E qual é o cenário que estamos vivendo? O cenário, os irmãos estão vendo aí. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ver o cenário que a igreja enfrenta, mas graças a Deus que nos faz triunfar diante desse cenário. Pastor, qual é o cenário que estamos atravessando? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Aqui representa um cenário que estamos vivendo. Prestem atenção. Haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Diante desse cenário, a igreja continua triunfando. Versículo 3. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Mas a igreja continua triunfando. Aleluia. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, do que amigos de Deus. Esse é o cenário. Mas a igreja continua triunfando. Oh, aleluia. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Diante desse cenário, meus irmãos e minhas irmãs, você que está aí do outro lado, a igreja do Senhor, por isso que Paulo, ele escrevendo a carta para Corinto, ele diz, olha, mas graças a Deus, que trazendo para nós aqui hoje, diante desse cenário que estamos vendo nos dias de hoje, mas graças a Deus que nos faz triunfar em Cristo Jesus.
Quantos desafios a igreja ela tem enfrentado desde o seu nascimento, a igreja primitiva. Quantos desafios os nossos irmãos enfrentaram? Quantos desafios a geração passada enfrentou? Quantos desafios a igreja atual está enfrentando? Mas diante de tudo isso, meus irmãos, nós podemos levantar nossas mãos para o céu e dizer: graças a Deus, a igreja continua triunfando. Vai gente, muda gente, troca reinos, troca governo, troca dirigente, pastores, líderes. Um vai, outro vem, outro está chegando, outro está saindo, mas a igreja continua triunfando. Você pode adorar o nome do Senhor, você continua triunfando. A luta veio, a prova veio, mas você continua crente, aleluia. Você continua servindo a Deus. Isso quer dizer que nós estamos triunfando. Creio que já aconteceu alguma coisa na sua caminhada para você parar de vez. Quantas coisas aconteceram para você deixar de ser crente? Nós estamos de posse de vitória, irmãos. Porque estamos triunfando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar com os irmãos aqui nessa noite 5 segredos que faz com que a igreja continue triunfando. 5 segredos que fazem com que a igreja continue triunfando. Porque alguém pode perguntar: mas pastor, diante de tantos desafios, a igreja continua triunfando? Qual é o segredo? Qual é o segredo dessa igreja do Senhor Jesus? Aqui mesmo, você que está aí do outro lado pela internet, nós estamos aqui no Caju. Essa igreja a qual eu estou aqui, ou melhor, essa casa de oração a qual eu estou aqui, ela já está aberta há 32 anos. Eu cheguei, tem 2 anos. Alguém deu início a esse trabalho. Alguém inaugurou esse templo. Alguém carregou as bancas dessa igreja pela primeira vez para chegar aqui. Alguém começou. Esse microfone que eu estou segurando ele, alguém comprou ele. Quem foi essa pessoa que comprou esse microfone? Alguém orou e abençoou esse microfone. E nesses 32 anos, qual é o segredo da igreja permanecer aberta? Qual é o segredo da igreja na terra dos viventes continuar triunfando? Tem um segredo. Tem um segredo. E eu queria passar pelo menos aqui 5 segredos. E o nosso irmão Luiz Fernando já fica atento aí para fazer a leitura. 5 segredos. Primeiro, a igreja continua triunfando porque ela, igreja, está edificada sobre a rocha que é Cristo. Vou repetir. O primeiro segredo da igreja do Senhor triunfar, como Paulo disse aos irmãos de Corinto, graças a Deus que nos faz triunfar em Cristo, é que essa igreja, ela está edificada sobre a rocha. Mateus capítulo 16 e o versículo 18, Luiz Fernando pode até de repente revezar com Eliabe as leituras. Você que está do outro lado aí, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 16 e o versículo 18. Nosso irmão secretário da igreja, Diácono Luiz Fernando, se possível, leia por gentileza. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode dizer amém? Percebe por que a igreja continua triunfando? O Senhor Jesus disse: olha,
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Isso foram palavras da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém consegue parar a igreja. Ninguém consegue deter a igreja. Ninguém consegue calar a voz da igreja. Se eu não falar de Jesus, Jesus levanta outra pessoa, mas a igreja dele continua triunfando. Se você não quiser fazer a obra dele, ele levanta outra pessoa. Se você não quiser fazer a obra dele, você que é a igreja, e não quiser mais fazer a obra dele, não tem problema. Ele levanta outra pessoa, mas a igreja continua triunfando. Se você não quiser submeter as ordens do dono da igreja, entenda, a igreja tem um dono. Quem é o dono da igreja Madureira? Quem é o dono da igreja Madureira? É o bispo Samuel? Não. É o bispo Primaz Manuel Ferreira? Não. Quem é o dono da igreja? Pastor Antônio? Também não. Eles fazem parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Mas a igreja, o dono dela, derramou seu sangue na cruz do Calvário. Foi levantado ali, crucificado na cruz, pendurado na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém que colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele disse: Pedro, eu vou edificar a minha igreja e ninguém vai prevalecer contra ela. Nós estamos debaixo dessa rocha, igreja. Nós estamos debaixo da rocha que é Cristo. Ninguém para ela. Por isso que essa igreja continua triunfando. Por isso que Paulo disse: meus irmãos, graças a Deus que nos faz triunfar em Cristo. Essa rocha, esse rochedo, louvado seja o nome do Senhor. 2 Samuel capítulo 22, versículo 47 diz: vive o Senhor e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o segundo segredo, meus irmãos, que faz com que a igreja continue triunfando, o segredo é que ela caminha orando. Repita comigo: orando. A igreja, ela continua triunfando porque tem alguém que está orando. Nós temos visto uma frequência muito baixa nas igrejas, não só aqui no Caju, aqui também, mas em todas as cidades, uma frequência muito baixa nos cultos de oração. Mas a igreja continua triunfando por esse grupo que ainda continua orando. Alguém diz: pastor, mas as igrejas têm pouca gente na oração. Mas é esse pouca gente